Amados, queridos irmãos, minhas irmãs, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, toda a sua família, na paz bendita, eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer, habitar, continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Queridos irmãos e minhas irmãs, eu agradeço a Deus pela oportunidade que nos é dada. Agradeço também a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos, para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Queridos e amados irmãos, minhas irmãs, eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Amados e queridos irmãos, todos nós sabemos que o pecado sempre foi um obstáculo, sempre foi uma parede de separação entre a criatura e o seu Criador. Só que o Senhor nunca desistiu da sua obra-prima. O Senhor nunca nos abandonou. Sempre nós temos uma oportunidade de nos aproximar do Senhor. Louvado seja Deus. Afinal, o Senhor nos ama de uma forma incondicional. Antigamente, quando o ser humano cometia algum pecado, algum deslize, para cobrir a mancha do pecado que tinha lhe atingido, o que esta pessoa teria cometido, era necessário que oferecesse em sacrifício um cordeiro. Hoje não é mais necessário, porque nós não estamos mais no tempo da lei. Hoje nós vivemos no tempo da graça. E o sacrifício, louvado seja Deus, que era necessário antigamente a pessoa oferecer a Deus para ter perdão dos seus pecados, o sacrifício Jesus pagou na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Pois Jesus foi o Cordeiro que se entregou de livre e espontânea vontade, subiu ao Calvário, derramou o seu sangue em meu benefício e ao teu benefício, para que hoje nós tivéssemos ou tenhamos livre acesso à presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, o ser humano, com as suas ações, com as suas decisões, louvado seja o nome do Senhor, ele continua se afastando da presença de Deus. Ele continua dizendo não para Deus, mas o Senhor nunca desistiu de nós. Afinal, eu e você somos imagem e semelhança do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje você tem total liberdade, total acesso a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, através do Senhor Jesus Cristo. Pois, como já disse, volto a lhe dizer, ele não desistiu de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, em momento algum, quer que o ser humano se perca. O prazer de Deus é, como sempre tenho dito aqui, volto a dizer, é que o ser humano alcance, tenha total acesso a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Pois eu quero ler um texto de Lucas 19,
onde mostra que mesmo eu e você, com os defeitos que temos, com a falha que temos, o Senhor não desistiu das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 19:10 nos diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se você parar para analisar, se você parar para pensar, quem era nós no passado? O que fizemos no passado? Eu disse agora há pouco que o ser humano, a cada dia, a cada instante, vai se afastando da presença de Deus. Por quê? Porque a cada dia nós cometemos um ato desagradável à presença do Senhor. Porém, o Senhor, mesmo com as nossas falhas, com nossos defeitos, com as nossas imperfeições, com nossos erros, o Senhor jamais desistiu de nós. O texto lido, o versículo lido nesta oportunidade, trata-se da vida de um homem chamado Zaqueu. Todos nós sabemos que Zaqueu era um publicano que estava a serviço de Roma. Zaqueu, servia o Império Romano. Era um cobrador de imposto. E o texto faz questão de dizer, este capítulo, quando se trata da história de Zaqueu, que Zaqueu era um homem rico, que não tinha necessidade absolutamente de nada, porém, era carente da presença de Deus. Porque tem coisa que o dinheiro não consegue atingir. Tem coisa que a fama, ela não consegue, por mais que o ser humano tenha dinheiro, tenha fama, mas nada disso substitui a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ter o que tiver na sua vida. Se você não tiver a presença de Deus, você é pobre, você é falido. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é necessário que o ser humano, a cada momento, venha se aproximar da presença do Senhor. É necessário que o ser humano, a cada dia, se volte à presença de Deus. Então, Zaqueu era um homem rico, tinha o seu trabalho, tinha a sua função, porém não tinha a presença de Deus. Era carente da presença de Deus. Era um necessitado da presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, veja o relato deste versículo, só para nos mostrar, só para nos fazer entender, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor não desiste do ser humano, que o Senhor não desiste de nós. Veja o que diz este versículo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Outra hora, em outros tempos, eu e você andávamos perdidos, andávamos distante, separados da comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus se sacrificou, se entregou, se doou para nos dar o direito de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje é necessário que o ser humano, a cada momento, a cada chance que ele tenha, ele deve se aproximar da presença de Deus. Porque assim como o texto diz, que Jesus entrou-se na casa de Zaqueu. Jesus foi em busca de Zaqueu. Jesus hoje está ao nosso encontro. Jesus hoje está em busca de cada um de nós, de cada um daqueles que hoje estão afastados da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, queridos, o Senhor está em busca de você. O Senhor
está indo ao teu encontro. Louvado seja Deus. Jesus, o propósito do Senhor é salvar toda a humanidade. O propósito de Deus é que o ser humano venha se aproximar da sua presença. Não importa o que você já fez, não importa quem você é, louvado seja Deus, se você der um passo para o Senhor, se você decidir receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a plena liberdade, o livre acesso, louvado seja o nome do Senhor, de ter novamente a comunhão com Deus, aquilo que foi tirado de você, a liberdade que outrora foi tirada de você. Quando você se aproxima da presença de Deus, você tem uma nova chance, você é uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, não fique separado da presença de Deus. Se aproxime da presença de Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Pois como Zaqueu, eu e você andávamos perdidos. Porém, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou. No alcoolismo, na prostituição, muitos nas drogas, mas o Senhor nos encontrou. Louvado seja Deus. Hoje você tem motivos suficientes para agradecer a Deus, para bendizer o nome do Senhor, para exaltar e glorificar a Deus, porque grandes coisas, como diz o salmista, tem feito o Senhor por mim e por você. Louvado seja Deus. Como já lhe disse, volto a lhe dizer, o sacrifício, a culpa, a condenação que pesava sobre mim. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo pagou. Hoje, volto a lhe dizer, não vivemos mais no tempo da lei. Hoje nós vivemos pela graça. Louvado seja Deus. Graça essa que se manifestou do céu. Louvado seja Deus, para nos dar direito à salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o ser humano só vive distante da presença de Deus se ele decidir viver. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. Como já lhe disse, o livre-arbítrio é para o ser humano fazer, decidir a sua vida do jeito que ele pretende. Porém, meus queridos irmãos e amigos, eu sempre digo, volto a lhe dizer, uma escolha, uma decisão errada pode trazer graves consequências para a sua vida. Eu sempre digo, e já disse aqui em outras vezes, quero voltar a dizer, o verdadeiro amigo não é aquele que anda com você todos os dias, não é aquele que está na sua casa, compartilha do pão com você. O verdadeiro amigo é aquele que lhe orienta, louvado seja Deus, do perigo que está adiante de você. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso é que eu vos digo nesta oportunidade, se você hoje se encontra distante, afastado da presença de Deus, saiba que os olhos do Senhor estão em todo lugar. O Senhor não te esqueceu. O Senhor não te desamparou. Quantos livramentos o Senhor tem te dado? É uma prova de que Ele te ama. É uma prova de que Ele não desistiu de você. É uma prova de que Ele tem estado contigo. Louvado seja Deus. E a cada momento que você deita, que você acorda respirando, é mais uma chance que o Senhor está te oferecendo.
Louvado seja Deus. Então, eu quero dizer a você que volte à presença do Senhor. Não fique, louvado seja Deus, tentando se esconder de Deus, tentando se afastar da presença do Senhor. Por mais que você tenha cometido o pecado, que o pecado, além de ele afastar o homem da presença de Deus, ele traz vergonha. Ele não quer que o homem se aproxima da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas têm receio porque cometeu alguma coisa, algum pecado, e se afastou da presença de Deus e não deseja mais voltar porque se sente envergonhado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você, nesta oportunidade, a maior vergonha que você um dia pode passar é de você partir sem Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É de você negar a presença de Deus. É de você um dia receber do Senhor um não. Então, você ainda hoje, mesmo diante na condição em que você está vivendo, da forma que você está vivendo, você tem total liberdade. Você tem livre acesso. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para a história de Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu, quando Jesus entra na sua casa, quando Jesus toma lugar à mesa com Zaqueu, louvado seja Deus, os dois começam a conversar e Zaqueu reconhece, louvado seja o nome do Senhor, que ele era um necessitado, ele era uma pessoa que, por mais que tivesse dinheiro, não teria a paz. Louvado seja Deus, que Jesus poderia dar o seu coração. Quando os dois começam a conversar, Zaqueu entende a mensagem da palavra de Deus e Zaqueu entende que ele deveria se voltar para o Senhor, ele deveria fazer a sua aliança com Deus, e ele entende, ele analisa a sua vida e entendeu que era o necessitado. Então ele disse a Jesus: Senhor, se eu defraudei alguma coisa de alguém a mais, eu restituo 4 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus olha para Zaqueu e disse: hoje veio salvação nesta casa. Porque onde Jesus chega, aonde Jesus entra, louvado seja o nome do Senhor, no coração em que Jesus habita, não tem lugar, louvado seja o nome do Senhor, para o pecado reinar. No momento que Zaqueu, confessa a Jesus todos os seus defeitos, todas as suas falhas, todos os seus erros, louvado seja o nome do Senhor, e Zaqueu entende que ali era uma oportunidade que ele estava tendo de recomeçar a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, de ter uma aproximação com o Senhor Jesus. Ele lança essa palavra. Eu resolvo dar parte dos meus bens aos pobres. Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa, porquanto este também é filho de Abraão. Louvado seja Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero dizer para você, nesta oportunidade, aonde Jesus entra, aonde Jesus chega, existe mudança. Louvado seja Deus. Se Jesus entrou na sua vida, ou se você, por alguma vez, confessou a Jesus e não teve mudança na sua vida, é sinal de que você não fez a sua confissão de verdade. É sinal de que você não confessou de todo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu sou prova viva. Eu sou prova viva de aonde Jesus entra, aonde Jesus habita,
Aonde Jesus faz morada, existe transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, eu quero, neste momento, nesta oportunidade, deixar esta breve e rápida meditação da palavra de Deus. Não me importa o que você já fez no seu passado. Deus não olha para o seu passado. O seu passado não pertence a Deus. Deus olha o seu futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez antes você já pregou, você já cantou, você já foi um instrumento nas mãos de Deus. Hoje se encontra distante da presença do Senhor. Mas foi uma decisão sua. Foi você que tomou a sua decisão. Não é que Deus te abandonou. Não é que Deus te desamparou. Não é que Deus te desprezou. Em momento algum. A decisão foi sua, você foi quem tomou a sua decisão, você foi quem resolveu se afastar da presença do Senhor, mas o Senhor sempre está de braços abertos para te receber. Louvado seja Deus para todo sempre. O Senhor sempre está de braços abertos para te acolher novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje, queridos, tome uma decisão, assim como Zaqueu tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Tome uma iniciativa, assim como Zaqueu tomou. Louvado seja Deus. O que você está esperando? O que você está aguardando? Será que você vai esperar a volta do Senhor e você ficar nesta terra? Tome uma decisão hoje, agora, porque a volta do Senhor está próxima. É necessário que você faça uma aliança. É necessário que você renove a sua aliança com Deus. Não fique da forma que você está. Não viva no conformismo. Louvado seja Deus. Se entregue a Jesus de alma, corpo e coração. Eu deixo para você esta breve mensagem da palavra de Deus. Só peço a você que inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe. E o mais, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe grandiosa e poderosamente. Fique na paz.